E aí, pessoal, tudo bem? Tenho uma pergunta pra vocês, fãs de futebol e fãs da seleção brasileira, que eu quero que vocês respondam pra mim, porque eu não consigo encontrar a resposta. Como que o Ramon Menezes ainda é o treinador da seleção sub-20? Cara, não dá pra entender. Já são anos colecionando fracasso e aqui eu vou tentar passar um por um e tentar entender como que ele ainda tem esse cargo. Cara, antes de tudo, isso não é nada contra o Ramon. Eu imagino que ele seja uma pessoa super legal, já vi várias entrevistas dele, que ele é super educado e tal. Mas, cara, ser treinador da seleção brasileira sub-20 é um cargo difícil e ele não pode mais estar lá. Bom, vamos passar pelos fracassos ao longo dos anos. Número 1, ele não classificou a seleção brasileira para as Olimpíadas. E o elenco dele era bom, tá? Tudo bem, a geração do Brasil não era uma geração cheia de estrelas, de super estrelas, né? Mas, cara, era melhor que a geração do Paraguai. Eu chego a dizer que é melhor que a seleção da Argentina que foi para as Olimpíadas treinada pelo Mascherano. Mas o Brasil não conseguiu se classificar naquele pré-olímpico. Por quê? Uma resposta: Ramon Menezes. Porque os jogadores podem não ser craques, mas ruins eles nunca foram. Bom, depois disso, a seleção tem o Mundial Sub-20 e a gente é eliminado para a seleção de Israel. Cara, Israel. Bom, todo respeito à seleção de Israel, mas eu duvido mesmo, que a seleção sub-20 de Israel tenha mais talento que a seleção sub-20 do Brasil. Cara, isso não é inadmissível. Em qualquer seleção grande, principalmente no Brasil, ser eliminado para Israel deveria ser demissão a justa causa na hora. É um absurdo, não faz sentido, mas mesmo assim ele seguiu no emprego. Eu posso estar errando a ordem das coisas aqui, tá? Mas isso não, a ordem dos fatos não altera o produto, porque ele foi eliminado desses dois. Não foi para as Olimpíadas, perdeu no Mundial Sub-20 para Israel. Cara, ele também, o Ramon Menezes, milagrosamente, graças ao Reginaldo Rodrigues, teve uma chance na seleção principal. Teve uma chance na seleção profissional. E foi o pior treinador que eu já vi no comando da seleção brasileira. Cara, ele perdeu para Marrocos convocando jogadores absurdos. Ele convocou o Yuri Alberto e o Rony para a seleção brasileira no início de 2023. Cara, o Rony e o Yuri Alberto podem até ter tido algum momento bom na carreira, que eles talvez flertaram com a seleção brasileira, mas no início de 2023 não era esse momento. E bom, foi o que aconteceu, né? A seleção perdeu para o Marrocos e depois perdeu para o Senegal. A seleção perde para o Senegal e faz a obrigação de ganhar da Nova Guiné. Mas eu quero que vocês lembrem, quando o Ramon Menezes assume a seleção como técnico interino, eu tenho certeza que se ele tivesse ganhado esses 3 jogos, o Reginaldo, tenho certeza, não é informação, tá? É minha opinião. O Reginaldo Rodrigues teria bancado ele até a Copa América, onde o Ancelotti supostamente viria. Mas isso não aconteceu. Ele teve que chamar um interino que foi o Diniz por conta do rendimento do Ramon Menezes. E agora, cara, ele segue no poder, ele segue no comando mesmo depois dessas eliminações vexatórias. E agora a gente tá na Copa do Mundo Sub-20. E o Brasil não depende só de si mesmo para passar. A gente empatou com o México no primeiro jogo da fase de grupos e agora perdeu mais uma vez o Ramon Menezes para a seleção marroquina. Agora a gente precisa ganhar da Espanha e torcer para a seleção do México não pontuar, na verdade não ganhar contra o Marrocos. Cara, é um absurdo. Mais uma vez, a geração não é de craques, mas eu tenho certeza que a geração não é pior que a do México. Eu tenho certeza que a geração não é pior que a do Marrocos. Que a da Espanha, pode ser. E agora a gente vai ter que ganhar deles. Então a gente pode até ganhar, pode até classificar, pode até longe na Copa do Mundo. Mas, cara, Ramon Menezes já deu, né? Já deu. Não vai ser uma vitória que vai mudar isso. O trabalho dele é ruim, os times não performam. E eu quero entender, como é que ele tem um emprego? Me responda aí. Tô exagerando?